A paz do Senhor, queridos, glória. Quero neste dia de hoje compartilhar convosco uma reflexão da palavra de Deus. Quero que vocês leiam conosco no livro de 1 Reis, capítulo de número 18 e o versículo 30, que nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça, glória, coisa linda, conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e o consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Coisa linda, né, irmãos? Nós vemos aqui neste contexto bíblico, não é, uma palavra poderosa da parte de Deus, que nos conta aqui Elias e os profetas de Baal. Interessante que Acabe e Jezabel, eles tinham aberto um espaço, não é, para que a presença de Deus saísse. Eles agora passaram a adorar ídolos. Eles passaram agora a adorar deuses. Eles passaram agora a consultar, não é, bruxarias, feitiçarias, invocar outra prática, não é, que não fosse a Deus. E eles saíram fora da direção de Deus. Porém, a Bíblia diz que Elias, o profeta, se levanta em meio a toda esta crise. Elias vê que os profetas de Deus estavam sendo mortos à espada. Mas uma das coisas que eu vejo aqui dentro desse contexto é que ele reúne todo o povo. Ou seja, o povo estava disperso, porque aonde há morte, aonde há crise, aonde há horrores, a tendência é o povo se esconder, se espalhar. Mas Elias veio com o objetivo de ajuntar o povo e, em seguida, construir o altar de Deus que estava quebrado. Porque sem o altar de Deus, não tem como descer fogo. O altar estando quebrado, não tem como invocar o nome do Senhor e o Senhor responder. Então Elias vem, reúne o povo e constrói novamente um novo altar. Ele constrói um novo altar. Eu quero que você entenda que para Deus descer, para Deus agir, para Deus responder, uma das coisas que nós temos que fazer não é espalhar o povo. Havia um pânico, havia um medo. Quem era profeta de Deus era morto à espada. Muitos morreram, mas haviam muitos ali que estavam resistindo a Acabe e a Jezabel, não é? Eles estavam resistindo. E a Bíblia diz que Elias se levanta em meio a toda esta crise e ele se torna aqui um destaque como homem de Deus, reunindo o povo e construindo o altar. Uma das coisas que nós precisamos é unir. Tem muita gente desunida, tem muita gente colocando, não é, na sua mente, no seu coração, tentando criar para si mesmo um espaço só. Eu vivo só, eu ando só. Mas a Bíblia diz que Deus coabita onde há união, onde há unidade. Porque quando Josafá estava aflito também mediante a um grande povo que vinha
não é, para guerrear contra ele, a Bíblia diz que ele reuniu o povo também no templo. Seus pais, suas mães, seus filhos, seus netos, todo mundo no templo. E eles ali choraram e clamaram a Deus no templo. E por eles clamar, Deus dá um dom de profecia a Jaziel. E aqui nós vemos Elias convocando o povo para a união, convocando o povo para reconstruir o altar, e ele colocou a lenha, ele colocou ali, não é, o cordeiro, né, sobre aquele altar, e a Bíblia diz que ele pegou bastante água e molhou. A gente vê, amados, a gente vê que não tem lógica, né? Quando a gente assiste alguma reportagem, algum programa, a gente vê que se tiver molhado o capim, as madeiras, não pega fogo. Por que Elias fez isso? Elias fez para que o povo soubesse que Deus era Deus. Ali foi uma prova de fé, ali foi um teste. Vocês estão aí se cortando, estão invocando, pode gritar a manhã toda. Quando foi de tarde, Elias chegou. A água tinha escorrido, toda a madeira molhada, tudo estava molhado. E dentro de uma lógica humana, jamais pegaria fogo. Mas ele fez isso porque o Deus que respondesse com fogo era o Deus de verdade. A água também representa a palavra. O cordeiro representa Jesus. Glória! A lenha representa o Espírito de Deus. E o altar, pastor Jeremias? É eu, é você, é a nossa vida. Tem muita vida aí, irmãos, tem muita gente aí com o altar quebrado, com o altar desconcertado. Não tem colocado de verdade a sua vida como Deus quer. Então que nesta hora, neste dia de hoje, você venha primeiro reunir. Quando fala de reunir, se há falta de perdão, tem que pedir perdão. Se há falta de comunhão, tem que ter comunhão. Se há falta de união, tem que haver união. Em primeiro lugar, ele uniu o povo, ele ajuntou o povo. Deus não opera com o povo disperso, não. Deus não opera com as pessoas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Tem que unir. Unir em um mesmo espírito, em um mesmo pensamento. E quando unir o povo, não é? Em um só pensamento, em um só espírito, vamos consertar agora o nosso altar. Consertar o altar, não é? Colocar o lenha, glória, colocar o cordeiro e depois molhar o tudinho com água. E diz a Bíblia que Elias foi, no final da tarde, invocou o nome do Senhor e Deus respondeu ele com fogo. Então, quer milagre? Quer vitória? Quer que Deus abra as portas? Quer que Deus faça acontecer na sua vida? Primeiro, una-se, ajunte, não espalhe. Deus não está onde nós estamos espalhando, mas nós temos que unir. Depois que uniu o povo, houve perdão, houve reconciliação, houve abraço, houve choro, vamos consertar o altar. O altar é a vida. Não adianta simplesmente chorar, pedir perdão, se reconciliar e continuar com ódio, com mágoa, rancor, perversidade. Não adianta, Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Tem que haver união, pedido de perdão, choro, abraço, mas consertar o altar. E depois que consertar o altar, tem que pôr lenha, o cordeiro e a água. Olha que coisa linda. A lenha representa o Espírito de Deus. O cordeiro representa Cristo. E a água representa a palavra. Aonde houver lenha, cordeiro e água, Deus responderá com fogo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.